Com alegria, com a graça de Deus, novamente aqui nós nos encontramos e nos aproximando maravilhosamente para o Santo Natal. Essa época tão bonita, em que os corações vão se unindo e cada pessoa vai se alegrando com o nascimento do Salvador Cristo Jesus. Aliás, há pessoas que nos interrogam: Padre Pedro, por que foi necessária a vinda do Salvador Cristo Jesus? Aliás, por falar nisso, a todas e todos um feliz, um santo, agradável, saudável, abençoado e feliz Santo Natal. Para os grandes e para os pequenos, para os idosos, para os jovens, para todos. Para qualquer pessoa que o menino Deus ensine para nós a simplicidade e a humildade. Aliás, eu falei na terça-feira no meu programa aquilo que eu gosto de citar. É só você abrir a Bíblia Sagrada. Diz o que é que Cristo Jesus disse para nós. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. É fácil de guardar. É só abrir a sua mão, capítulo 5, versículo 5. O que diz? E vai nos ajudar muitíssimo na nossa vida. Deus, diz Cristo, Deus rejeita. O que quer dizer rejeitar? É jogar de lado, não saber, não querer saber. Deus rejeita os orgulhosos, os cheios de orgulho, as pessoas que pensam que sabem tudo na vida, as pessoas que maltratam os outros, as pessoas que não ligam para os necessitados. E vem o necessitado, mas sempre nós devemos dialogar com essas pessoas. São seres humanos e toda vez que nós atendemos bem, não precisamos dar dinheiro. Aliás, o que as autoridades estão dizendo? Se você der dinheiro, grande parte dessas pessoas usam para aumentar o vício. Agora, se você puder arrumar um emprego para a pessoa, quem sabe se você tiver um bom diálogo. Eu me lembro ainda hoje, eu procuro dialogar com a pessoa. Eu tenho dito para ele, mas você é cheio de saúde. Lá onde é que você... sou de Itália. Mas, meu Deus, lá tem tanta gente, empresários ou pessoas que estão pedindo para pessoas para o trabalho. Volte para a sua cidade. Você pode dizer isso gritando, mas como uma mãe ou um pai bondosos que dialogam com seus filhos, aí os filhos vão compreendendo. Porque toda vez que a pessoa fala como se fosse o dono do mundo, o dono do mundo é somente Deus. Nós somos criaturas frágeis, tanto é que quantas vezes, um desastre, morreu pessoa tal. Ou um infarto, morreu pessoa tal. Ou um CA, um câncer, que apareceu. E às vezes a pessoa vai rápida, outras vezes vai se purificando no meio do sofrimento. Mas está aqui bem claro, São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Cristo está dizendo, Deus rejeita os orgulhosos, mas dá sua graça aos humildes. E nós que acompanhamos nas missas, cada ano, nesse tempo do Advento, a coroa do Advento nos chama a atenção, 4 velas que vão sendo acesas, uma, no outro final de semana 2, a terceira, a quarta. O que fala isso para nós? A vela fala de luz. A luz fala de quem? A claridade, nós gostamos da luz. Tanto é que se você está estudando, ou ainda mais se é de noite, se der um blackout, você fica chateado, está esperando que a luz venha quanto antes.
E o que é que diz aqui a palavra de Deus, São João capítulo 8, versículo 12? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas andará sempre pelo caminho do bem. Procuremos, todos nós queremos a felicidade. Agora, não existe felicidade longe de Deus. Então, aquela coroa ali, a coroa do Advento, nos chama a atenção, na medida que vão sendo acesas as velas, nos chama a atenção que nós devemos também nos unirmos mais a Cristo, a Deus, pela nossa vida espiritual, por mais leitura da palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus e seguindo mais a palavra de Deus. Se você, por exemplo, era uma pessoa que em casa respondia ao pai, respondia à mãe, ou não ajudava a sua mãe, aliás, eu sei de pessoas, coitadinha da mãe, já fez a comida, ou mesmo a doméstica ali, a cozinheira. Tem gente ali, mocinha ou mocinho, podia muito bem ajudar, lavar a louça, enxugar a louça, arrumar um pouco a casa, mas não. Isso é orgulho também. O trabalho dignifica o ser humano. Como isso é importante. Eu ajudo nesse. Quando a nossa cozinheira, ao final de semana, ela sai sexta-feira pelas 4 horas e retorna segunda de manhã. O padre Valdemar, o oficial, foi capelão, é coronel, ele lava a louça, eu enxugo sempre. Eu sempre gosto de enxugar a louça, ele gosta de lavar, então, pronto, para não deixar a louça ali. É um gesto de caridade, é um gesto de bondade, é um gesto de valorizar. A pessoa que não teve chance de estudar, como nós tivemos, quem sabe, a pessoa que não teve chance de nascer numa família um pouco melhor, mais abastada. Vamos valorizar sempre essas pessoas também. Eu sei de patroas e de patrões maravilhosos. Como existem empresários que valorizam o funcionário. Eu sei de um empresário aqui que tem 1.800 e poucos funcionários. E o que acontece? Se ele sabe que um dos funcionários, um dos operários dele está doente, pois ele tira um tempinho para visitá-lo, ir até o hospital e de rezar. Uma pessoa que nunca perde a missa. Era uma pessoa simples, Deus o foi abençoando, foi crescendo com a sua indústria hoje em dia, maravilhosamente bem. Mas a pessoa que com seus 79, 83 anos, quando me consta, continua trabalhando. Outro, por exemplo, riquíssimo também que eu conheço, simples. Semana passada ele dizia, em breve eu estou fazendo também como o senhor, Padre Pedro, 90 anos. Mas continua trabalhando. Eu sempre digo, eu também quero trabalhar até o final da vida, porque o trabalho dignifica o ser humano e a pessoa que vai trabalhando não enferruja. Pergunte para uma cozinheira, quantos anos tem a sua faca que corta a carne? Nem sei quantos. Então sempre bacana. Agora deixa ela do lado. Eu sei de um filho que, acho uns 2, 3 anos atrás, dizia, mãe, já viu como essa faca aqui está enferrujada? A mãe disse, pois eu não usei mais, deixei lá no canto essa aí, comecei a usar outra. Mas aí é um menino, um garoto de 9, 10 anos. Sim, mas mãe, quantos anos faz que essa faca está ali, abandonada? Olha, eu acho 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, me enferrujada.
Quantas pessoas que morrem antes do tempo porque pararam. Por que as mulheres vivem muito mais anos? Faça um levantamento. Pegue 3 ruas e comece a fazer um levantamento, uma pesquisa. Nessas 3 ruas você vai ver, tem o quê? 14 ou 15 senhoras vivinhas, alegres, dispostas. E quantos homens? 5, 4, a terça parte. Mas por que elas? Porque ela se preocupa com o neto, porque ela da paróquia se une a um grupo de pessoas, fazer costura ou separar cestas básicas para pessoas necessitadas, e ali a pessoa então não está ali envolvida em desânimo. Um dia lá na catedral, uma senhora: Padre Pedro, eu acho que eu vou morrer logo, porque estou tão desanimada da vida, e chorando e tal. É? Você está agonizando? Eu já dou um remédio maravilhoso para a senhora. A senhora conhece o grupo de pessoas aqui da catedral que ajudam na costura? Não, nem sabia. Então a senhora está convidada e convocada. Na quinta-feira que vem, na época pensei era quinta-feira. Olha, o que aconteceu? Um mês depois, Padre Pedro, obrigado, Padre Pedro, por o senhor me indicar. Eu renovei a minha vida. Pegou um ideal para a vida, costurar para pessoas necessitadas. Bem, mas então, estamos agora se aproximando. Aproveite, por exemplo, essa campanha maravilhosa, 1 milhão, aliás, 10 milhões de estrelas, agora no Natal. Acenda na noite de Natal, ou pode ser 2 dias antes, ou um dia antes, ou mesmo depois, se você viajar, reúna a família ali. Reze um Pai Nosso, Ave Maria, ao Menino Deus, se for, por exemplo, se você tem um presépio em casa, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, esse Menino Deus. Todos nós um dia fomos também crianças e fomos nos desenvolvendo, e aqui logo veio o pensamento de uma pessoa muito inteligente, uma pessoa filósofa, que viveu 2000 anos antes de Cristo. O que é que ele dizia? Eu já falei aqui mais de uma vez, mas é bom repetir para que a pessoa adentre dentro de si, interiorize esta frase. Ele dizia: a virtude que por certo é mais agradável a Deus é a virtude da gratidão, a virtude de saber agradar, ser agradável a outras pessoas. Por exemplo, o filho ou a filha que estuda, que luta estudando, claro que o pai e a mãe ficam contentes. Agora, ao final do ano, passar por outra fase na universidade, ou mesmo no ensino básico, ou mesmo no jardinzinho. Ontem ainda, a mãe, 2 mães, aí juntas, eu falando com a criancinha: padre, ela já passou, já sabe escrever o nomezinho dela. É? Pois aí, o que eu disse? Eu tenho aqui uma canetinha dos meus 65 anos de ordenação presbiteral e também 90 anos de vida. Padre Pedro, José Keller, olha, pega essa canetinha. A alegria desta criança, era uma menina, me deu um abraço, tudo isso, nunca vai se esquecer. Você continue assim, querida, estudando, e você vai estar sendo alegria para o pai e para a mãe. Isso acontece para todos nós. Eu me lembro quando vinha de férias do seminário, aliás, por falar em seminário, quanta gente se queixa que tem poucos padres, que está procurando um padre para fazer o casamento da filha ou do futuro genro e não encontra padre. Claro. Se eu agora pedisse uma maçã para você,
Será que você teria agora? Ah, padre, não teria que passar no mercado para comprar uma maçã. A mesma coisa é um padre. Aliás, vou contar um caso. Tudo isso ajuda para as pessoas despertar um pouco para a problemática. Um dia uma madame meio orgulhosa, Padre Pedro, vê se o senhor resolve o meu caso, porque eu passei 13 padres, telefonei para diversos, outro eu fui pessoalmente, 13 padres para fazer a missa. De quê? De jubileu de ouro, de 50 anos de casamento. E se o senhor me resolve o caso? Eu disse, bem, eu vou ver a minha agenda. Olha, tinha que mudar 3 compromissos para atender essa senhora orgulhosa. Para mim era orgulhosa, toda petulante e tal. Mas aí eu disse, olha, a palavra de Deus, nunca devemos mentir para ninguém, muito menos para padre. Eu quero que agora a senhora diga, responda, porque Deus está escutando a senhora. 3 perguntas que eu vou fazer. A senhora, por acaso, tem um parente padre? Não. Não, diz ela. Se tivesse um parente padre, por certo, esse parente resolveria a sua situação. Mesmo se estivesse em São Paulo ou Curitiba, a senhora pagaria a passagem, ele viria. Dinheiro não tem problema, ela assim, tá bom. Então tá. A segunda pergunta, a senhora já rezou um dia para um moço, para um adolescente ser padre? Para perseverar, porque a perseverança não é fácil. Eu, quando comecei a estudar, na nossa sala nós éramos 46 estudantes de 31 municípios, até do Paraná alguns. Foi lá em São Luzero, 2 anos lá, 48 e 49. Depois vim para Zambuja, depois filosofia e teologia, mais 8 anos em Porto Alegre. Nunca rezei. Aliás, eu quase não sei rezar. Olha só, quase não sei rezar. Por que vai fazer agora uma missa de jubileu? Se não tem fé, se não reza. Deus é muito misericordioso, ainda ajuda essas pessoas coitadas, ignorantes. E Jesus diz, orai sem cessar. Noutra passagem, Cristo diz o quê? Orai, rezai uns pelos outros. Então a senhora vê. A senhora ensina e mereceria. Mas vamos ver se... A terceira pergunta. A senhora sabe que qualquer internato é caro. É caro. Eu sei. O colégio tal, tal. E agora, ainda mais se for internato. Muito caro. Pergunto. A senhora acha que tem um pouquinho de dinheiro, talvez até sobrando. A senhora um dia ajudou um candidato para o sacerdócio, pagando um pouco os estudos, um pouquinho ao menos? Não. Olha só, desculpe, mas para dizer a verdade, a senhora, os 13 padres estavam ocupados, como eu também, mas eu vou dar um jeito. Quem sabe a senhora agora em diante vai mudar de atitude. Agora eu vou rezar, ao menos rezar. Eu só não tenho possibilidade de ajudar um pouco o estudante e tal, não sei o quê. Tenho sim. E sabe que Deus vai dar mais saúde para a senhora, mais vida para a senhora? É mesmo? Mas era ignorância completa. Desculpe eu botar aqui, é um adendo que eu estou fazendo aqui. Quantas pessoas amanhã depois vão dizer, Padre Pedro, gostei daquela madame orgulhosa, daquela madame que foi atrás de 13 padres e não encontrou nenhum. Olha a verdade, diz o Papa agora, o Papa americano, o Papa Leão XIV, quando ele escolheu o nome de Leão, alguns vieram assim, Padre, será que é um Papa brabo? Leão? Não. Já houve
Papa Leão, imagina, 13 antes dele. Tem leão até que, um tempo atrás eu li, um senhor tinha um leão em casa, mas não sei, era manso, dizem, uma reportagem que eu li. Mas o animal é animal, numa hora ou outra pode, como um cachorro também. Pois esse cachorro nunca fez mal à minha criança, a nossa filhinha, ela até montava em cima do cachorro. Um pastor alemão passear. E de repente um dia levou uma mordida, ainda bem que foi só uma mordida, ainda bem. Pior se tivesse triturado. Bem, mas desculpe, eu até estou fora do assunto. Mas vem pessoa dizer, padre, gostei do senhor dar uma lambada nessa. E sabe que tem muitas mulheres assim meio orgulhosas, dizia a própria pessoa. Bem, eu não... Diz Cristo, olhe, Mateus capítulo 7, versículo 7. Não julgueis e não sereis julgados. Então eu não gosto de julgar outras pessoas. Eu atendi aquela pessoa, eu ajudo estudantes pobres. Eu tenho um pequenino aposentadoria, mas ajudo pessoas, estudantes que aqui, eu tenho diversos sobrinhos netos, médicas, esse final do ano, 4 estão se formando, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, já tenho, parece que uns 9 ou 10. Bem, mas estou dizendo isso não por nada, mas nós todos podemos, quanta gente tem dinheiro sobrando, para depois deixar ali brigar os netos e bisnetos ou os filhos. Eu tenho experiência, eu trabalhei no hospital 19 anos, eu vi gente angustiada, era quase meia-noite, um carro, bem, eu sei, eu estou para morrer, me deu um infarto, eu sei, sou também médico, dizia ele, Padre Pedro, a minha filha, os meus 2 filhos já estavam brigando, porque um queria aquela casa bonita de praia, aquele outro apartamento em outra cidade e tal. E agora, olha, Padre Pedro, eu não tive caridade com um pobrezinho como um médico. Agora eu, nesses dias, estive aqui sozinho, sem os parentes longe e tal. E começou a chorar, e como é que eu vou entrar? Eu estou com as mãos vazias para chegar na eternidade. O que você vai dizer para uma pessoa dessa? Eu dei a bênção, fiz oração e continuo rezando para essas pessoas. Mas há pessoas, como eu falei terça-feira passada, que não olham, nós devemos olhar a nossa vida em 4 dimensões. A dimensão fisiológica ou biológica do nosso corpo. Devemos cuidar do nosso corpo, porque há pessoas que dizem, eu quero que Deus me dê a saúde. Deus é maravilhoso, mas você anda nas noitadas, nas coisas de contato sexual, e tu pega doenças venéreas, e pior ainda, quando pega o HIV, como eu atendi diversos no hospital, chorando, pois Padre Pedro, mas foi só um contato que eu fiz, que eu fui infiel à minha esposa. Pois é, eu procuro atender, eu sou uma pessoa muito educada, desculpe dizer, mas eu não ataco a pessoa, escuto, deixo de desabafar, dou um conselho, mas a pessoa que procurou o CA, eu estou fora do meu assunto para hoje, mas eu sei que muita gente, Padre, foi muito bom o senhor falando isso. O CA, o câncer, pode vir para qualquer pessoa, mas quantas pessoas ocupando os hospitais, tirando o lugar de outros, porque procuraram nas noitadas a bebedeira exagerada, desastrando nas estradas, matando e levando outras pessoas inocentes para a eternidade, e levando talvez até entes queridos que estavam no carro, por causa da bebedeira. E HIV, a AIDS, quantos? Um dia eu vou falar aqui, vou botar estatística, a pessoa aí fica admirada. Pois é. E pior ainda, quando essa pessoa casada ainda passa para outra. Eu trabalhei 25 anos na catedral, estou 58 anos em Floripa. O que eu conheço,
de casos. Uma pessoa intelectual, uma função boa, rica, passou para a mulher. Infelizmente a mulher morreu antes dele, logo depois ele morreu com HIV. Ah, sem vergonha, né? Quanta moça hoje ele tem medo de casar por causa desse problema sério. Querem viver mais vida. Bem, mas, menino Jesus, me desculpe eu dizer tudo isso que eu fiz agora, mas eu deixei de falar do Evangelho de Cristo, mas isso aqui é também Evangelho de Cristo, porque Deus quer a nossa vida por mais anos. Alguns perguntam, Padre Pedro, mas por quê? Como é que o senhor chegou a 90 anos? Ah, Deus me dê essa graça, eu sempre rezo. E procurei também, nunca fiz regime na vida, nunca comi exageradamente. Eu sempre vivi, aliás, comi para viver. Há pessoas que comem para viver, ficam barrigudos. 45%, isso é estatística brasileira de uns 2 anos atrás, um ano atrás, 45% dos nossos adolescentes, jovenzinhos, são o quê? São gordinhos, que não devia ser. Bem, vamos agradecer a Deus, a Trindade Santa, esse final de ano. Eu tenho sempre rezado e também pelas pessoas, funcionários aqui, pela proprietária, pela pessoa que tem um nome tão bonito, Elisângela, uma moça bonita, que sempre atende aqui com muita caridade, tal. Bem, mas então, eu sempre rezo por todas as pessoas, como é importante. E aqui pelo diretor, também, que precisa. Um tempinho atrás ele andou aí meio doente, mas já está bonzinho, está trabalhando. Olha aqui, obrigado, nós devemos saber dizer obrigado para Deus. Obrigado por qualquer favor. Se vocês perguntarem aqui a técnica, eu sempre tenho dito, obrigado para você. Então, obrigado desse fim de ano, veja só. Obrigado, Senhor Deus, pela presença em nossas vidas durante todo esse ano 2025. Obrigado pelo teu amor que nos renova, pela tua luz que ilumina nossos caminhos, pela sabedoria que conduz nossos passos. Obrigado pela tua força que vem da nossa fé. Obrigado, Senhor Deus, pelo trabalho, pelo estudo, pelos compromissos que realizamos, pela verdade e pela paz que semeamos. Obrigado pelos frutos que colhemos. Obrigado pelas dificuldades que vencemos. Obrigado pelas pessoas que acolhemos. Obrigado, Senhor, pelo perdão que oferecemos em favor de nossos semelhantes. Obrigado pelas vítimas que socorremos, pelos doentes que visitamos, pelas lágrimas que enxugamos, pelos desamparados que ajudamos, pelo pão que partilhamos. Obrigado pelas cestas básicas que entreguei na minha paróquia em favor dos necessitados. Obrigado, Senhor, pela esperança que deixamos nas famílias que visitamos, nas amizades que fizemos, nas vidas que partilhamos, no amor, servindo aos nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde da minha vida e especialmente dia 8 de dezembro, completei, com a graça de Deus, 65 anos de ordenação sacerdotal e dia 16 de janeiro estarei completando, se Deus assim o permitir e quiser, meus 91 anos de vida.
Então agora a bênção e também a nossa oração em favor dos nossos semelhantes, sempre valorizando os nossos semelhantes, as virtudes que eles têm. Há pessoas que sempre olham para os defeitos do vizinho, ou de um parente, e não olham para a sua própria vida, que tem defeitos muito maiores. Aquilo que diz Cristo, não olha para a trave, todo mundo sabe o que é trave do futebol, coisa grande. Não olha, diz Cristo, está lá na Bíblia, não olha para os defeitos, que é uma verdadeira trave, e diz, meu amigo, deixa eu tirar o ciscozinho que está na sua vista. Desculpe, quanta gente que fala mal dos outros e desune a família. Filho, mas o senhor sabe muita coisa. Dizem pessoas que, para depende dos seus 58 anos aqui para sabe a vida de muitas famílias. Sei, mas o que eu escuto, não falo para ninguém. Agora, a bênção dos doentes, a bênção da água, tome com fé, com muita alegria, e você vai ver como você, no positivo, vai aumentar a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé, esta água lhe fará um grande bem.